ou 8 ou 8.000 exageros. Eu vejo muitos exageros aí. Tipo assim, o pessoal pega o templo, o espaço, o salão, onde está congregando, e começa a colocar a adoração ao templo, né? O templo mágico, aqui é a casa de Deus, né? Contra as escrituras, que a casa de Deus somos nós, o templo do Espírito Santo, né? Hebreus 6, versículo 3, que é a casa de Jesus, onde ele habita. 1 Coríntios 3, versículo a partir de 19, ou 6, versículo do 16 em diante, 19 ali. 1 Coríntios 3, a partir do versículo 17 em diante, fala que nós somos o templo, né? A casa do Espírito Santo. Aí começa a colocar o templo mágico. Aí os críticos percebem esse erro e aí já diz assim, ó, o templo, se você congregar onde tem um espaço, um prédio, um templo, uma casa, templo que eu falo assim de casa, é pecado, saia dos templos, porque... Não. Isso aí é exagero, isso aí é extremismo, você está indo para outro lado. Você saiu de um erro de 8, mas foi para 8.000. A questão de alguém pegar um espaço, um galpão, um lugar que esteja congregando e chamar aquilo de igreja, de casa de Deus, e que você tem que vir aqui porque para buscar Deus é só aqui, a doutrina do templocentrismo, e fazer tudo isso aí, a questão da pessoa fazer isso aí, esse erro para dominar, e muitos pregam isso por ignorância, porque segue essa cultura de dominação já, isso não quer dizer que é errado você congregar, estar agregado num lugar, num espaço. Ou se não, você pega, faz sua casa grandona e chama todo mundo, fica lá em casa. Que não vai deixar de estar numa casa, num templo, só que é templo feito por mãos humanas, entendeu? Caiu aqui. Então não vai mudar nada. Então o errado não é templo. O errado não é um espaço que todo mundo precisa. O errado é o que fazem desse templo. Eu posso pegar uma faca para matar uma pessoa, para usar ela para cortar carne, cortar coisas, cortar uma fruta. Então o problema não é a faca, o problema é quem está utilizando dela. Como utiliza a faca. Entendeu? Então, um extremo. Quer ver outro extremo? Muitos pregam o dízimo. Se você não der o dízimo, essa ameaça, você vai para o inferno, porque você... Malaquias diz que está roubando a Deus, usam o Velho Testamento, está roubando a Deus. Deus diz a mim me roubais, com maldição sois amaldiçoados, e o devorador, que é o demônio, tal, é a pessoa dá dízimo forçado, sem saber... Não estão fazendo nada, mas tem que dar todo mês, pagar a parcela para garantir a bênção, para garantir que o diabo não vá lá, para garantir a salvação. É a doutrina que desevangeliza o evangelho. Aí o cara percebe esse erro, mas ele vai para outro extremo, ó, não dê nada. Não é para dar nada, nada. Pô, tem lugar, velho, que você vê que o líder, o pessoal que está na liderança, ele está cuidando de um povo. Ele está fazendo obra social, ajudando gente. Eu tenho amigos meus cristãos que o grupo deles que se reúne, todo mundo conhece a necessidade de cada um, sabe quem não trabalha, mulher que passa necessidade, e eles falam, pô, velho, sua casa está caindo, vamos bater a laje, vamos fazer isso ou aquilo, entendeu? Um ajudando o outro. Você vê gente fazendo isso, então você não vai ajudar. O cara sai daqui da Bahia, de Salvador, para ir para o interior aqui da Bahia levar leite para alugar para pessoas que é caro lá, e o pessoal do interior, do sertão. Então o cara todo mês leva alimento. Aí você não vai ajudar, ou com o seu dinheiro, ou o dinheiro é mais fácil você levar, que eles compram. Ou você levar um alimento. Então é outro extremo, só porque prega um dízimo não vou dar nada. Aí eu tô num lugar que eu sei que o cara paga um aluguel 900, 1.000, 2.000, o cara paga o aluguel, o cara paga água, luz, a limpeza, tudo. Eu tô gostando do ensino, mas não vou dar nada, não vou dar nada, porque eu já dei muito dízimo, já fui enganado, então agora também eu não dou nada. Outro extremo, entendeu? Outro extremo. Quer ver outro extremo? Eu falei sobre templo, eu falei sobre dízimo, e eu notei aqui, denominação. Tem gente que usa denominação, porque tem várias, né? Denominações cristãs. Assembleia de Deus, Testemunha de Jeová, Adventista, Batista, Pentecostal, Cristão no Brasil e etc. Aí, muitos deles, não todos, dizem a minha denominação é certa, Testemunha de Jeová, o único salvo. Nós somos os únicos certos, os únicos que pregam a verdade, nós somos os únicos representantes de Deus na terra. Quer chegar até Deus? Tem que vir até nós primeiro, porque é a gente que tem Deus para passar para o povo. Jesus é o caminho, mas a gente é o pedágio. Jesus é a porta, mas nós somos o porteiro. Aí o outro diz a mesma coisa, o Adventista, não, nós somos os únicos que pregamos a verdade, guardamos o sábado, é o selo de Deus. O sábado é isso, o sábado é aquilo, o sábado é assado. Então somos os únicos representantes de Deus na terra, os únicos salvos. Para ser salvo tem que estar aqui com a gente. E Jesus é o caminho, nós somos o pedágio.
Jesus é a porta, somos o porteiro. Então aí fica uma briga de Deus buscar a placa, né? A mente tão fechada que quando eu comecei a aprender isso, eu não sabia que o ser humano adulto, que eu era bem mais novo, tinha essa mentalidade. Eu pensava que o pessoal já tinha evoluído assim um pouquinho mais. É triste. É como a política. Quando eu vi saber o que a política fazia, eu falei, pô, o mundo que eu vivo é esse? Que desorganizado, maluco, gente morrendo, assim, não tem gente que vai... Agora mesmo, um amigo meu, um irmão de um amigo meu, um amigo que eu ensino música, o irmão dele é deficiente mental. Aí o policial estava vendo um carro lá, que estava lá abandonado, e ele ficou olhando, curioso. Aí o policial apontou a arma, pare, ele correu pro prédio, perto dos caras, indo pro prédio. O policial foi correndo, pare, ele indo em direção ao prédio. Foi subir no apartamento, entrando no apartamento dele, correndo. Deficiente mental. O policial deu um tiro de 12. Ele ficou um mês aí internado, em coma, tal. Porque o policial, quando viu que ele era deficiente mental, que ia matar, a mãe que disse, ele é deficiente mental, gritou. Ele chegou, e por que você correu? Não pode correr. Por isso mesmo que tem deficiente mental, a gente que fica apavorado e corre. Ele não pode dar tiro em quem corre, ele tem que correr atrás dessas pessoas. Aí, pô, por que você correu e pegou o cara? Deu de 12. Ele ficou um mês em coma, tal, e semana passada, no domingo passado, faleceu. Então que mundo é esse? Você acha que vai ter justiça pro pobre? Tem uma justiça que vai pegar logo esse cara e excluir e tal, para que sirva de exemplo, para que eles cumpram a lei, para que não venha sair dando tiro às pessoas? O mundo é desorganizado. O cara que tem dinheiro paga um advogado e as coisas acontecem. O outro que não tem dinheiro para pagar um advogado, entendeu? É coisa de... não tem lógica. Então, denominação, o cara pega, vê uma briga dessa daí de mentes fechadas, e aí diz agora, denominação errada, eu não ando nenhuma denominação, se tiver nome tá errado. Então eles... o problema não é a denominação. A denominação serve como... é um lugar que se denomina, serve como ponto de referência. Eu já expliquei em outros vídeos. Bota aí denominação Gerson Duque, vai aparecer. Serve como ponto de referência e identificação. Testemunho de Jeová, sei, do sangue, não doa sangue, não crê que Jesus é Deus. Adventista, o pessoal do sábado. Assembleia Batista, você consegue entender logo as doutrinas. Se todo mundo tivesse nome, entendeu? Como é que você ia fazer a diferença? Essa questão do nome veio de Adão, é do homem, de nomear as coisas, para colocar ordem. Entendeu? Para que você entenda as divisões, os significados. A denominação não é o problema. O problema é o que fazem dela. O templo, o espaço, o prédio, o salão não é o problema. O problema é o que fazem dele. A faca não é o problema. O problema é o que fazem da faca. O dar o dinheiro não é um problema. E pregar sobre dinheiro, uma necessidade que a pessoa esteja precisando de um grupo, não é o problema. O problema é o que, como pregam, como estão tratando o dinheiro. Então, nem 8 nem 8 mil, devemos sempre estar no equilíbrio. Tem um texto em Coríntios, que eu lembrei agora, de Coríntios capítulo 14, que fala que Deus é um Deus de ordem. E isso é difícil, a gente conseguir estar no centro, nem 8 nem 8 mil. Diz aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, diz assim, ó, tudo porém seja feito com ordem e decência. Com ordem e decência. Porque Deus é um Deus de ordem, Paulo fala isso. Mais acima, Deus é um Deus de ordem. Então o ser humano geralmente, quando ele não está aqui em 8, ele pula para 8 mil. Não, vamos procurar o caminho do equilíbrio. O caminho, ó, do equilíbrio, do centro, está centrado. Deus não está preocupado com, geralmente, o pessoal que quer combater o templo, que quer combater o dízimo, que quer combater a denominação, eles vão para outro problema, entendeu? Não pode dar dinheiro nenhum, não pode congregar num lugar que tem um prédio, não pode ter nome. E aí tem gente que congrega num lugar que não tem nome e está com o mesmo espírito, o mesmo conceito. Nós somos os melhores porque não temos nome, porque somos assim, o mesmo espírito de ser o melhor, de ser o certo, o único. Entendeu? Então você vê, eu vejo nas pessoas isso, muitos, o mesmo espírito. E tem outros que falam de tempo, aí começam a se reunir nas casas, tal. Aí depois percebe que aquilo começa a ficar incomodante em casas, tal. Nem sempre o irmão dá para atender as pessoas na casa, começa a invadir muito a privacidade e tal. E aí eles começam a ir para a escola. Aí vai à escola, aí começa a ficar na escola. Do nada depois, temos que alugar um lugar. Aí aluga um lugar, ou compra um terreno e volta a se contradizer. Tem outros que falam mal de denominação.
denominação, isso aí é tal, no tempo de Cristo tinha, você vê, a carta à igreja aos Coríntios, eles davam um nome, a igreja de Coríntios, a carta foi para Coríntios, foi para os Efésios, foi para o Gálatas, entendeu? E também não havia as leis que tem aqui hoje. O tempo do denominacionalismo começou no século XIX. A história da igreja também informa muito isso. E não havia esse tipo de lei. Hoje o governo quer saber, vocês estão reunindo aí por quê? O dinheiro que está correndo ali, ele quer saber. Entendeu? Então muitos que falam mal de denominação, mas tem tudo, ó, registradozinho, com nomezinho. Entendeu? Instituição religiosa, então você não prega, não passa, mas você está ali com o CNPJ, fazendo parte do governo, do sistema, tal. E eu não acho errado, não acho errado. Entendeu? Eu não acho errado você estar ali e prestar ao governo. Romanos 13, a partir do versículo. Romanos 10, 13, versículo 7. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem imposto, imposto. A quem tributo, tributo. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. O governo, ele quer saber do grupo tal. Você vai ali e legaliza tudinho. Entendeu? Gerou um dinheiro? Não, aqui é algo religioso e tal. E que a gente faz propósito para ajudar a sociedade. Beleza, usa esse dinheiro pro bem. Claro, todo mundo sabendo quem entrou, quanto saiu. Então não sou errado, mas eles falam então denominação, quando você vai ver, tá tudo com o CNPJ registrado. Então é interessante esse pessoal. Então, gente, nem 8 mil. Porque Deus é um Deus de ordem e decência. Faças tudo com ordem e com decência. Vamos procurar, e Deus está preocupado não com essas besteiras, mas Ele está preocupado mais com o coração dos homens. Porque lá Ele sabe que é onde procede os maus desígnios.